Errar é humano, insistir no erro é humano, demasiadamente humano. Para parafrasear alguém que gostava bastante de errar. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, basta para isso que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Eu não consigo responder todos, mas eu leio a maioria. Seja educado, converse com o pessoal, porque se você gosta de opinião, de dar a sua opinião, eu também gosto de dar a minha. E se você gosta de Bíblia e de teologia, aqui é o seu lugar. A gente tem vídeos todos os dias sobre esses assuntos. E hoje a gente vai falar sobre erros, repetição de erros, teimosia, como a gente insiste e persiste no erro. Para isso a gente consulta a Bíblia 365. Todos os dias a gente faz um pequeno estudo a partir dela. E se você gosta dos estudos aqui desse canal, eu faço o meu convite para que você dê uma passada aqui na descrição e conheça o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Você pode preparar os seus também. Hoje a gente lê o segundo livro de Reis, no capítulo 13, versículo 1. A gente vai ler até o versículo 7. Diz assim: Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Então, Jeoacás, filho de Jeú, estava reinando em Israel. Quando Joás, filho de Acasias, já estava reinando no Reino do Sul, em Judá, já há 23 anos. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Olha só, Jeroboão funciona na narrativa de Reis como uma espécie de paradigma do reinado ruim em Israel. Então, embora os seus sucessores errem, embora os seus sucessores cometam às vezes os mesmos erros e até piores erros do que aqueles que Jeroboão cometeu, como por exemplo Acabe, ou o pai de Acabe, Onri, ambos foram reis mais cruéis e piores do que Jeroboão, segundo o relato do livro de Reis. Jeroboão segue sendo, apesar disso, o paradigma de um mau governo, de um governo que leva Israel para longe de Deus. E então a gente vê aqui Jeoacás, filho de Jeú, começando a reinar em Israel. E você imagina, poxa vida, depois de tudo que aconteceu com Acabe, depois de toda a história trágica que Israel tem com a sua vizinha Síria, acho que vai surgir alguém aí que tem um pouco de bom senso. E não, Jeoacás comete os mesmos erros, os mesmos de Jeroboão. Leva o povo à idolatria, cria um clima de instabilidade com a Síria. E então, o Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes, várias vezes. Então Jeoacás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, porque viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. Então, mesmo insistindo no erro, mesmo seguindo o erro de Jeroboão, Jeoacás se volta ao Senhor e o Senhor ouve e atende e liberta. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios. Veja como isso se parece bastante com o relato de Juízes, em que o povo se distancia de Deus, clama por socorro a Deus, e então Deus envia um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios. Aqui os inimigos são os sírios e não os filisteus, né?
e Israel voltou a viver em segurança como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Olha a teimosia aí. Também permitiram que o poste de Azerá, então tem um vídeo aqui só sobre Azerá para você entender a relevância dessa deusa, permanecesse em pé em Samaria. Qual que é o problema agora? Agora é o seguinte, eu apareci, trouxe um libertador para vocês. Não apenas vocês continuaram na idolatria de Jeroboão, vocês persistiram na idolatria de Acabe. Vocês foram adorar Azerá. Por fim, o exército de Jeoacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó, debaixo de seus pés. 10 carruagens. Foi o que sobrou do exército de Israel pela teimosia e pela insistência no erro. Errar é humano. Persistir no erro, há quem diga que é burrice, há quem diga que é perversão. E o fato é que o ser humano ele tem um quê de perversão. E como eu já disse em devocionais anteriores, todos nós temos os nossos momentos e os nossos tipos de burrice, fazendo com que errar seja humano e persistir no erro, no mesmo erro, seja demasiadamente humano. Repetição de uma mesma história. Ler o segundo livro de Reis é quase como ler Juízes tudo outra vez, porque a persistência no erro é uma tônica, como costuma ser também uma tônica da minha vida e da sua. Diante disso, o que é monumental é que um ser que não tenha nenhum compromisso com o erro, na verdade, o único ser que pode viver distante das consequências dos erros humanos, que esse ser queira apresentar-se ao ser humano como alternativa. Seja enviando um libertador para que Israel não sofra debaixo do domínio da Síria, seja enviando um libertador, o seu próprio filho, para que eu e você não vivamos debaixo do domínio do pecado e da crueldade que o pecado impõe. O que Deus observa é que o rei da Síria impõe crueldade ao povo de Israel. E o pecado, de igual maneira, ele impõe crueldade na minha vida e na sua vida. Os erros que a gente comete, a gente colhe os frutos desses erros. O que é impressionante é Deus mostrar o seu lado gracioso quando ele não precisaria se envolver com a sujeira desses erros. E há quem diga que não exista graça no Antigo Testamento e em Deus quando ele se apresenta no Antigo Testamento. Eis aqui um belíssimo exemplo. No meio das transgressões israelitas, Deus se apresenta gracioso. Qual a reação israelita? Voltar a um pecado ainda pior. Voltar a um pecado ainda pior. Esse é um dos nossos dilemas como igreja hoje. Ah, Vitor, mas eu fui salvo, eu tenho o Espírito Santo para me convencer do pecado, justiça e juízo, de me constranger, a gente não deve permanecer no pecado, tudo isso é verdade. Mas qual não é a nossa frustração ao ver que a igreja que foi chamada por essa graça de Jesus é a mesma que persiste em erros repetidos. É a mesma que segue cometendo os mesmos erros.
Jesus escolheu estar com essa igreja. Escolheu estar conosco. De forma que a única coisa que eu posso pensar é que a gente, vivendo da maneira como a gente consegue, na nossa santidade, diante dos problemas que a igreja tem, à semelhança de Israel, devemos fazer como o escritor do livro de Reis. Enxergar a graça de Deus onde ela se apresenta e não omitir os fatos. Não varrer para debaixo do tapete os problemas. Não, está tudo a céu aberto e exposto. Diante dos problemas da igreja, a pior coisa que a gente pode fazer é bater nos nossos profetas, porque eles são aqueles que apresentam para a gente as dores. É bom que a gente veja o quanto a gente erra e o quanto a gente persiste no erro. Quantos líderes persistem no erro da manipulação financeira? Quantas vezes a igreja vai se entregar a pastores adúlteros? Quantas vezes nós ainda vamos ver igrejas se dividindo por questões mesquinhas e de egoísmo, levando um ou outro para a igreja, abrindo na porta da frente na mesma rua, só para fazer desaforo? Essas coisas a gente não varre para debaixo do tapete. A gente traz à luz e tenta enxergar a graça de Deus, mesmo no meio desses erros repetidos a ponto de se tornarem clichês no ambiente evangélico. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.